Cara, mas o assunto da hora, Luizão, é o Friend.tech, bicho. Você já ouviu falar disso? Não, mano, eu tô muito curioso com essa parada, velho. Mano, cara, Que tá um isso? frenesi total, o negócio tá pegando fogo. Cara, mas olha só que coisa interessante, cara. O Friend.tech, que é um aplicativo totalmente novo aí, que, pô, você nem ouviu falar ainda, muita gente nunca não sabe nem o que que é. Ele é o quinto maior arrecadador de FIIs da blockchain nesse momento, velho. Mentira. Ele só tá perdendo para Tron, que é aquela rede Layer 1, né? A Uniswap, a Lido e o Ethereum. Só. Tá ganhando o Bitcoin nesse momento. Bitcoin tá em sexto e o Friend.tech tá em quinto. Cara, o que que é o Friend.tech? O Friend.tech eles chamam, eles têm uma sigla nova aqui que é Progressive Web App, é Ah, PWA. Mas basicamente o que que é, mano? É uma rede social, sacou? uhum. E essa rede social é conectada no teu Twitter, vamos dizer assim, sacou? E o teu Twitter vira meio que a tua, vamos dizer assim, o teu social status. E esse teu social status vira um share, sacou? Como se fosse, vamos dizer assim, um token, tá? Mas não é um token, é um share, tá? Que você compra dentro do Parada é muito próprio Black app. Mirror, irmão. Mano, é Nossa. um Black Mirror total, é um Black Mirror total. E aí o que que acontece? Por exemplo, você entra lá e tal, o Sponge Baby entrou lá e tal, e aí imagina que alguém comprou, inclusive já comprou, um chinês comprou lá do Sponge Baby, comprou um share do Sponge Baby, entendeu? E aí tem uma curva, entendeu? Quanto mais pessoas compram o seu share, vai subindo o preço do teu share, entendeu? Se essas pessoas eventualmente venderem, também usa a mesma progressão lá e vai reduzindo o preço do teu share. Sim. Mas basicamente, quando um influenciador grande entra na rede, as pessoas se interessam, né? Porque as pessoas olham e falam, caraca, essa pessoa tem muitos seguidores e tal, provavelmente os seguidores vão querer comprar share, e aí as pessoas saem comprando. Então ele também é mega especulativo, né? Nesse sentido. Pô, o Então, que que é pô, o cara, LinkedIn, né, cara? hã? O que que não é o LinkedIn da vida, né, cara? Especulação atrás de especulação. É muito louco quando rola essa conexão, né, da rede social evoluir para esse processo, que faz muito sentido, né, mano? Nossa, tô Sim, curioso. sim, mano, faz todo sentido. E aí tem pessoas de fora do mundo cripto entrando também. Tem jogador da NBA que entrou e já tá com um token. O share da pessoa já tá valendo 2 3 Ether, entendeu? O negócio já tá virando uma coisa assim absurda. E tem pessoas que, por exemplo, acho que até aquele youtuber americano, Chico Crypto, entrou também. O share dele já tá valendo 0,2 Ether e tal. E aí é isso, entendeu? Quanto mais pessoas se interessarem pelo share do cara, mais esse share vai ficar caro, lógico, uma pressão de compra maior, e vai subindo de acordo com uma curva lá que eles divulgaram, como é que funciona essa curva de aumento de preço do share. E aí o influenciador, ele pode oferecer, porque as pessoas que compram o share do influenciador ganham direito a um espaço, a um chat com essa pessoa, entendeu? E esse influenciador, ele pode oferecer algum tipo de diferencial para essa pessoa, entendeu? Para ela É um estar OnlyFans, então. é como se fosse. Cara, tá aí. É como se fosse um OnlyFans. Inclusive, Cara, é possível, né, que a gente veja uma migração, de certa forma, de algumas pessoas que trabalham no OnlyFans para lá, por que não? Né? Mas é uma coisa que tem essa relação, de certa forma, com o que acontece lá no OnlyFans, porque você pega uma pessoa que, enfim, tem um relacionamento, quer ter um relacionamento mais profundo com aquele influenciador, com aquela uhum. produtora de conteúdo, aquele produtor de conteúdo, e vai entrar e comprar o share da pessoa, entendeu? Mas, cara, muito interessante. E aí, no Fala final de das da contas, pessoa, né, cara? A que ponto chegamos, né? não, e aí, tipo, cada transação que se Ah, faz de compra ou venda do share de alguém dentro da plataforma, a plataforma morde 10%, claro. entendeu? E Uhum. aí, e aí tem uma distribuição desses 10% e tal, mas é daí que vem essa quantidade de FIIs enorme que a plataforma está hoje em quinto lugar aí, dentre todos os protocolos e projetos blockchain. Né? Então, cara, é aquela coisa, né? A gente tem tanta coisa para ver também, né? Como eu te falei já, muitas vezes a gente enxerga dentro do mundo blockchain meio que um cassino e um computador, né?
essa parte do cassino tá sempre fervilhando, cara. E quando você menos espera, aparece um negócio desse, entendeu? Com gente, velho, do mundo inteiro falando do negócio, Twitter enlouquecido com um novo É a projeto. natureza da parada um pouco, né? Esse lado especulativo, ele impulsiona muito a inovação de uma parada que, tipo assim, cara, você não tá esperando, entendeu? Só que vem do nada e a galera começa a vir. E eu acho que é muito bom você trazer a métrica do gas fee, né? Porque mostra justamente isso. Tem muita gente se movimentando ali nesse... Na verdade, Luizão, não é o gas fee que está em quinto. Por quê? Porque esse projeto é uma coisa interessante de falar também. Ele está na Base Protocol, então ele Aham, está na Layer 2 da Base, e esse fee, na verdade, é receita mesmo do projeto, entendeu? Porque eles cobram um fee de 10% pela transação, entendeu? E eles recebem como receita do projeto. E os produtores de conteúdo também recebem parte dessa receita, dessas transações aí e tal. Tem gente que está farmando US$ 50.000 por semana lá, porque é um saquei. influenciador bastante Então é relevante, tem bastante. receita mesmo a parada. É receita mesmo a parada. Pô, Inclusive, tá nesse patamar e eles ainda estão meio que prevenindo a entrada de pessoas à torta e à direita na plataforma, já é como se ah, fosse meio que não sei se é um beta ou alguma coisa do tipo, mas eu entrei lá ah, e, e aí eu ganhei, cara, 3 códigos de convite. Você só consegue entrar com código de convite. E eu vou te passar um deles e eu vou botar mais dois aí na descrição do vídeo. irado demais, cara. Eu não tava esperando por essa, não. Porra, esse cassino aí, ele funciona bem, cara. Já tô gostando desse esqueminha. É Ponzi essa para, porque tá aparecendo um pouquinho, né? Tá aparecendo um Telex. Parece, né? Parece um pouco um Ponzi, sim. O cara que fundou isso aí, ele tem uma história pregressa meio estranha. Ele lançou, parece que 2 projetos. Eu não conheci, eu não fiz uma pesquisa muito a fundo, até porque eu não investi uma grana lá ainda não. Mas ele lançou 2 projetos, os 2 projetos eram experimentos sociais, igual ele está fazendo agora, tal. Experimento de Web3, a forma como ele categoriza, ele abandonou os outros dois. Mas esse daí tá tendo muito sucesso, né? Mas assim, cara, se é um Ponzi ou não, eu acho que só o futuro dirá, viu, cara? Eu não aconselho, ó, não é um aconselhamento de investimento. Tome cuidado. E se quiser brincar lá, vai pela brincadeira e tudo. Enfim, se você pesquisar mais a fundo e achar que é um investimento interessante, você conta aí pra galera também, porque eu não fiz essa pesquisa mais a fundo. Tô trazendo só a novidade mesmo. Cara, mas é isso, é o brincar, velho. Você usou a palavra certa, sacou? O brincar, ele sempre vai estar ali. O meme sempre vai estar numa esquina ali da internet, sacou? E a gente tá falando da internet e do valor do dinheiro, sacou? A gente tá falando dessa fronteira e vai ter o meme. Vai ter a galera especulando em cima de uns bagulho doido. Eu não tô falando que esse projeto é um meme, sacou? Mas eu tô querendo trazer um pouco para esse lado da especulação, né? E como funciona esse lado mais cassininho do mundo cripto. Mas eu acho que tem um outro lado aí pra gente abraçar também, que é o lado mais do computador, né? Esse lado mais sério e ordenado ali, que funciona seguindo leis e coisas tais. Cara, a gente tem discutido sobre esse assunto aí, eu queria trazer ele pra gente, que ele mistura essa coisa que a gente é muito apaixonado, que é a descentralização, com o lado da ciência, cara. E todo, né, o potencial do significado da palavra ciência que você puder imaginar. Só que, claro, tem alguma galera aí colocando essa parada em prática. E isso é muito interessante, né, velho? Me conta um pouquinho aí, mano, o que que você tem encontrado por esses trilhos aí sobre DeSci, essa paradinha Pô, que você... cara, eu tô começando a pesquisar também, Luizão. A gente saindo de Miami, né, do mundo de Gen, vamos agora para Los Angeles aqui, o Vale do Silício. Mas, cara, eu acho que no final das contas eu me encantei pelo tema, entendeu? E eu acho que eu ainda tenho muito a aprender sobre esse tema. Mas eu visualizei meio que o mecanismo, assim, de como ele pode funcionar, né? Isso foi uma coisa que a primeiro momento eu olhei, pô, Decentralized Science. Aí eu olhei e falei, pô, mas como assim, cara? Como é que esse pessoal quer colocar
um modelo para trabalhar a ciência de forma descentralizada e tal. E aí depois eu comecei a ir juntando os pontos e tal, e começou a fazer um pouco de sentido, sim, né? Uma estrutura de DAO, né? E aí, pô, a gente já falou bastante sobre DAO, a gente tem um outro vídeo, que se você quiser dar uma olhada, tem bastante detalhes sobre isso. Mas basicamente um DAO é uma estrutura de governança descentralizada, onde as pessoas normalmente utilizam tokens para votar e discutir propostas e votar nessas propostas e decidir se essas propostas são boas ou não e colocar elas em ação, né? Mas assim, eu fico pensando no mecanismo como um mecanismo que pode custear, né, dar financiamento para pesquisa científica, né, para desenvolvimento, né, de repente algum tipo de produto depois dessa pesquisa e de repente esse desenvolvimento gerando uma patente ou algum tipo de produto, esse produto gerando valor para esse DAO. Então o DAO que financia a pesquisa, né, e o desenvolvimento também consegue gerar receita para fazer essa roda girar. Então isso seria uma coisa muitíssimo interessante, né, porque é um tipo de mercado, o mercado, especialmente vamos falar aí, por exemplo, dentro da área de ciência, da indústria farmacêutica, né? É um mercado extremamente centralizado, né? Um mercado que envolve players que têm um controle muito grande sobre as informações que eles estão trabalhando e também sobre o próprio mercado que eles estão começando a desenvolver ali. E são pessoas que têm, para o investidor comum, né, é muito difícil você acessar esse tipo de produto, né, é muito difícil você participar desse tipo de desenvolvimento. Claro, o risco é muito grande, o tempo de pesquisa, né, e muitas vezes o risco é altíssimo, porém existem pessoas que têm vontade de participar desse tipo de, enfim, de endeavor financeira, né, de risco financeiro e também de participar do processo, né? E eu acho que essa parte é uma parte muito interessante, cara, do entender esse mecanismo e ver como ele tem sim uma possibilidade de dar certo, sacou? Pelo menos a princípio, é lógico que é bastante complicado, tem muitos desafios, mas existe ali uma estrutura que é possível de ser utilizada assim para fazer ciência de forma descentralizada. Isso aí foi o que me deixou mais empolgado. Legal, eu acho que tem uma coisa que quando você pega um cientista, né, e uma pessoa do universo cripto e você coloca os dois numa mesma sala para trocar uma ideia, né? E eu acho que a ideia que um cientista talvez possa ter do mundo cripto hoje, uma galera que está trabalhando na academia, que vive, porra, nesse contexto que todo mundo tem um amigo aí que trabalha como pesquisador ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou conhece, sabe de alguém. Eu acho que essa galera vai olhar para o mundo cripto tipo, pai, dinheiro essa parada aí. É tudo sobre especulação, né? A gente acabou de falar do Friend.tech. É especulação, é a parada que todo mundo conecta o mundo cripto. Convenhamos, o mundo cripto ele não é muito bem visto por aí também, né? E aí, quando você chega e você fala, você traz esse ponto de vista de que você consegue, através da tecnologia, de tecnologias descentralizadas, também utilizadas pelo mundo cripto, financiar pesquisa e desenvolvimento de, por exemplo, medicações que não recebem esse investimento financeiro e justamente por isso deixam de ser desenvolvidas. Então a humanidade deixa de avançar nesse sentido por conta de um sistema centralizado que organiza essa operação farmacêutica, né? E a gente pega e, pô, coloca esses dois seres numa sala para trocar uma ideia e a gente percebe que existem algumas aplicações do mundo cripto, né? Que a gente está falando muito mais de descentralização e de coisas que, se a gente for olhar para DeFi, por exemplo, são mais ideias. DAO são mais conceitos e ideias, né? E querendo ou não, quando você vai para a indústria da ciência, né? A indústria farmacêutica e tudo mais, continua sendo também uma certa forma, tipo, cara, será que aplica? Será que funciona? É uma ideia, é um conceito também, né? E assim, quando você traz, por exemplo, a possibilidade de trazer investimento é uma coisa, se operar através de DAO é outra, que duas coisas que se conectam, você também pode trazer um aspecto de publicação, toda a indústria farmacêutica, a indústria da ciência gira ao redor de publicação de conhecimento, né, de conteúdo. Como é que você faz esse processo de publicação acontecer? Como é que novos conhecimentos são gerados, né? E eu acho que tem uma coisa que essa ciência descentralizada,
ela oferece essa alternativa para a forma que a ciência está sendo feita hoje, né? E isso é muito irado, né, cara? Porque você pega, por exemplo, elementos que a Big Pharma não tá investindo hoje e você percebe uma puta oportunidade nesses contextos da DeSci, por exemplo. E esse comportamento natural, né, de DeFi, de cripto, começa a acontecer nessa outra indústria. Então você vai achar coisas sobre longevidade, sobre nanotecnologia e como usar essa nanotecnologia para aspectos de medicação e como é uma mistura muito louca, cara. E isso é muito Sim. doido, né, De velho? repente, abertura para temas que são, de certa forma, tabu dentro desse ciclo, né, de Total. grandes fabricantes centralizados, como trabalhar com os fungos, trabalhar, né, com os cogumelos, trabalhar com psicodélicos, trabalhar com inovações que podem, até mesmo a própria cannabis aí em alguns países, a cannabis ela já se tornou uma coisa mais mainstream hoje em dia, né? Mas no começo, né, poderia ser uma solução, né, para um desenvolvimento ainda mais cedo, né, do que aconteceu, né? Então eu acho que existem muitas possibilidades. Eu acho que são inovadores, né, com certeza, porque pensar como você falou, a persona é um cientista, o cientista normalmente ele pode estar olhando para o mundo cripto e enxergando mais o Shiba Inu, o Dogecoin, né, o memecoin a parte financeira da história, mas com certeza a partir de um trabalho de educação, a galera começar a enxergar esse computador, né, esquecer um pouco do cassino, vai passar a enxergar algumas possibilidades, um ecossistema que tem capacidade de resolver algumas dores, especialmente em relação à informação. Eu acho que esses caras têm grandes dores em relação à informação. Imagina, o cara está fazendo uma pesquisa há 2 anos, de determinado tema, e não consegue acessar a pesquisa do colega dele que trabalha numa outra indústria, num outro setor, aliás, numa indústria, num setor concorrente, alguma coisa do tipo. E às vezes no mundo blockchain isso pode ser trabalhado de outra forma, né? Pode ser que lá seja um caminho interessante para a colaboração entre esses projetos, especialmente agora no começo, né? E acredite ou não, eu acho que vai ter muita gente acreditando que esses projetos podem dar sim um retorno muito grande e vai ter dinheiro, né? É lógico que não vai ser nada comparável com a indústria tradicional, mas acho que da mesma forma vai ter uma capacidade de crescimento muito maior do que a indústria tradicional também, né? Então, uma grande oportunidade, eu acho que é um setor que tem um potencial de transformação muito grande e vai ter muita gente olhando para isso, eu acho que com olhos de oportunidade mesmo, sabe? Total, cara. Eu acho que a gente, pelo menos eu fui introduzido a esse assunto quando a gente viu o Zuzalo, né? E começou a receber conteúdo sobre isso. Eu acho que dá para perceber esse elemento da diversidade, de misturar vários temas como um potencial muito forte, muito característico do ambiente descentralizado, né? E da blockchain como um todo. E é muito louco quando isso acontece em um campo diferente, doidão, assim, aí você tem, né, falando de Layer 2 de um lado e longevidade do outro, pra mim isso é um bagulho muito, muito maluco e empolgante, saca? Então acho que tem essa vinda para o mundo descentralizado de algumas indústrias que sempre soam de uma forma mega poética e utópica, assim, e faz a gente ficar animado, né? Mas eu acho que é importante a gente manter esse olho atento também como oportunidade financeira. Eu acho que isso que é o mais louco também, trazer essa coisa da oportunidade financeira para um outro contexto. Tem uma galera que está fazendo. Inclusive, eu recomendo que você coloque, se você tiver interesse, coloque esse Zuzalo Desai no YouTube aí para você dar uma olhada nesses últimos vídeos que saíram sobre esse tema, porque tem uma galera falando muito e trazendo histórias muito incríveis sobre casos de uso na qual a ciência teria sido muito melhor com tecnologias descentralizadas, tem coisas muito iradas, e tem uma galera que eu achei que vai numa perspectiva um pouco diferente do lado mais financeiro, que é o Desai Labs, que eles focam nessa arquitetura bem open source. Então eles pegam um elemento bem tecnologia, uma arquitetura bem open source, para pesquisa ser verificada. Como é que você faz uma pesquisa, essa pesquisa verificada? Só esse processo, mega tranquilo, né? Pra galera daí da academia, sabe como é um bagulho aterrorizante e desmotivador.
Então imagina você ter um processo open source, né, e que também é levado por uma DAO, então um coletivo de pessoas engajadas na teoria, em alguns contextos. Mas a gente tem dentro dessa ferramenta que eles chamam de Scientific Publishing, né, que é você fazer a publicação de artefatos científicos, eles têm o uso de NFTs, como esses objetos ali da pesquisa que podem ser combináveis, sacou? Então você agrupa objetos de pesquisa e aí você tem, né, eles separados e eles fazendo parte de um estudo, de alguma coisa nesse sentido. Então é legal ver essas aplicações que vão um pouco além do universo financeiro, né? Mas que são como se fosse o combustível, né? Elas são impulsionadas pelo universo financeiro, porque é assim que as coisas funcionam na Web3, né? Então você tem esse combustível funcionando, sacou? O que é uma parada muito, muito irada. Muito massa, velho. Não, e só para não estender muito o nosso tempo, eu acho que tem três outros aqui que eu achei também que vale a pena falar se Boa. você se interessou pelo tema e dar uma olhada. É o LabDAO. Lá no Twitter você consegue seguir o LabDAO. O MolecularDAO. MolecularDAO, é isso mesmo. Deixa eu só conferir. MoleculiDAO. Molecular. MoleculiDAO. E o PsyDAO. Esse PsyDAO ele já é também relacionado aí com psicodélicos e tudo. Ele já tá entrando para dentro desse nicho aí. Irado. Que também pode ser uma coisa interessante de estar olhando o que os caras estão fazendo, né? Mas isso aí, mano, eu acho que a gente vai falar muito ainda sobre isso, né? Eu acho que é só um começo aí, é só um primeiro papo para a galera ficar atenta aí que existe essa novidade, começar a pesquisar. Eu acho que tá todo mundo no mesmo pé em relação a isso e vamos continuar aí no futuro falando mais sobre essa área aí apaixonante que é o DeSci, né? É isso, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Deixa o like Valeu, aí, galera. comenta, compartilha. Tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, valeu.